Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Henrique, sou professor de Matemática 2 e nesse vídeo eu vou estar fazendo uma revisão sobre o nosso conteúdo de ângulos nas paralelas, cortadas por uma transversal. Observem só aqui, retas paralelas cortadas por uma transversal. Então eu tenho a reta R e a reta S que são paralelas, ou seja, elas nunca vão se encontrar. Esse símbolozinho aqui, ó, é o que representa paralela. Essas duas barrinhas significa que R e S são paralelas. Então olha só, a primeira coisa que a gente pode observar quando a gente está trabalhando com paralelas cortadas por uma transversal são os ângulos correspondentes. O que significa correspondente? É quando eu tenho um ângulo na reta R e ele vai estar na mesma posição na reta S. Por exemplo, aqui, eu tenho esse ângulo amarelinho aqui, ó, o ângulo A. Ele está na parte superior da reta R, ele está ao lado direito da reta T. Se eu for olhar lá na reta S, ó, eu tenho esse ângulo E aqui, que também está na parte superior, só que agora da reta S, e no lado direito da reta T, da transversal T. Então, o A e o E é o que a gente vai chamar de correspondente. E o que é interessante para a gente? Os correspondentes são congruentes. Congruente significa que eles têm a mesma medida. Os congruentes vão ser os ângulos iguais. E aí a gente pode reparar que os outros ângulos também vão ter os seus correspondentes. Por exemplo, aqui, o B, esse B aqui vermelhinho, ele está na parte superior da reta R e ao lado esquerdo da reta S. Então, o correspondente a ele vai ser o ângulo F. Ó. Por quê? Porque o ângulo F está na parte superior da reta S e do lado esquerdo da reta T, da transversal T. Então, eles vão ser correspondentes também. Os outros exemplos de correspondentes vão ser o C e o G, ó, na parte inferior da reta R, o G também está na parte inferior da reta S. E os dois, ó, são colaterais, os dois estão do mesmo lado em relação à reta T. Então, eles vão ser correspondentes, assim como o D e o H. Outra coisa que a gente precisa observar são os colaterais. O que significa colateral? Colateral é o que está do mesmo lado. O sufixo cor, ele significa mesmo. Então, colateral, mesmo lado. Assim como a gente tem colinear, que é na mesma linha. Ou então coplanar, no mesmo plano. Aqui a gente está falando de colaterais, então eles vão estar no mesmo lado. E a gente vai ter os colaterais internos. O que seria a região interna nessa nossa figura aqui? A região interna é esse espaço entre a reta S e a reta T. Aqui, os ângulos internos vão ser o C, o D, o F e o E. Essa região todinha aqui é a região interna. E o que é interessante para a gente? Os ângulos colaterais internos, eles são suplementares. Suplementar é quando a soma dos dois ângulos vai dar 180. Então aqui, ó, desse lado aqui, eu tenho o ângulo D, laranjinha, e eu tenho o ângulo E. Os dois estão do mesmo lado em relação à reta T, ó, eles são colaterais. Eles estão internos às duas retas paralelas. Eles estão nessa região interna aqui. Então, quando eu somar o D mais o E, essa soma tem que dar 180. O mesmo vai valer para os externos. Por exemplo, o ângulo B, aqui em cima, a laranjinha, e o ângulo G, amarelinho, aqui embaixo. Eles são colaterais, eles estão do mesmo lado, eles estão na região externa das paralelas. Então, a soma deles também vai dar 180. Ó. B mais G vai ser igual a 180. No fim, a gente vai perceber que todos esses ângulos, eles vão ter eles vão ser todos congruentes. Tipo, como eu tenho aqui que o A é congruente ao E e o C é congruente ao G, e eu posso observar aqui, ó, opostos pelo vértice vão ser congruentes também, vão ser iguais, como A é igual a C, no fim das contas todos eles vão ser iguais. E o mesmo vai valer para o vermelhinho. Uma outra regra que a gente tem são a dos alternos. O que significa alterno? É alternar de lado. Um ângulo está de um lado e o outro está do outro.
E os alternos vão ter alternos internos e alternos externos. Por exemplo, aqui, o C, eu tenho o ângulo C amarelinho aqui, ó, no lado esquerdo da reta T, e eu tenho um ângulo E aqui embaixo do lado direito da reta T. E esses dois ângulos, eles estão internos às paralelas, estão na região interna das paralelas. Então, como eles são alternos, ou seja, está cada um de um lado, e internos, a gente vai dizer que eles são congruentes. Alternos e internos são congruentes. O mesmo vai valer para o D e para o F. Eles são alternos, cada um está de um lado da reta transversal, e eles estão entre as retas paralelas, então eles são alternos internos. E os alternos internos são congruentes, são iguais, vão ter a mesma medida. Os alternos externos vão ter a mesma regra. Alternos externos são congruentes. Aqui, ó, o B do lado esquerdo e o H lá embaixo do lado direito. Estão alternando de lado, são alternos. Eles estão na região externa à reta transversal. Alternos externos são congruentes, vão ter a mesma medida, são iguais. Bem, esse foi o nosso resumo. Ele é mais para a parte teórica do conteúdo. Vão ter alguns vídeos também com exercícios resolvidos, então é bom que assistam eles também, para poder ver na prática tudo isso que a gente falou, poder identificar quando que os ângulos são congruentes, quando que eles vão ser suplementares. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que foi comentado, ou quando estiver fazendo algum exercício, podem deixar sua dúvida lá no Google Classroom. Então é isso e desejo bons estudos.